Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar aqui sobre o fato do deputado federal Dallagnol, que pertence ao meu partido. E aí eu precisava... Fala, Lugos, mandou um tchau aqui. Bom, vamos avaliar o cenário, que é um cenário totalmente negativo, lógico, mas algumas questões são importantes assim serem colocadas aqui, que vale uma reflexão de nós da direita. Uma delas é o fato da desunião da direita. A direita, ela tem um problema de ser muito vaidosa, e quando alguém se destaca, outro da direita tenta desconstruí-lo. Eu acho que nós temos que usar esse fato, que é claramente uma perseguição política ou uma represária do trabalho que foi feito pelo Dallagnol e o Sérgio Moro, para que a gente possa decidir o que fazer, como fazer. Porque o que tem acontecido muito, e uma coisa que me angustia bastante aqui no Congresso, é a desunião da direita. A gente marca reuniões para debater sobre a CPMI, falar sobre a estratégia que vamos usar. De 10 que você convida para a reunião, 3 aparecem, 2 aparecem. Na última reunião que eu convoquei do pessoal da direita, para a gente já começar a planejar as ações da CPMI, só 2 estiveram presentes, e 2 deputados federais, e olha que eu chamei todos os senadores. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que se autoavaliar para que a gente possa entender aonde nós estamos errando. O que a esquerda tem feito, que tem tomado aí o poder por muitos anos, tem escolhido muitos ministros da STF, e a direita fica desfocada e fica brigando entre nós. Então são coisas assim que eu até desafio vocês. É algo que para mim eu não sei como eles controlam, mas vocês já viram alguém da esquerda desconstruindo, assassinando a reputação, xingando outra pessoa de esquerda? Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Então, esse é o primeiro ponto, é uma autocrítica. Nós da direita precisamos fazer uma autocrítica. Eu postei aí, colocando, porque essa missão é minha também. Também não, né? Até porque foi os capixabas que me elegeram, quase 1 milhão de votos para eu estar aqui. E eu não vou me acovardar, muito menos recuar e muito menos arregar. Então, para mim, cada momento desse representa para mim um desafio. É como se a pessoa estivesse dizendo: você tem condições de mudar isso? E todos os trabalhos que eu fiz até hoje, todos eu escutei que seria impossível ser realizados. E realizei todos. Fui dar aula para a SWAT nos Estados Unidos sem falar inglês, aprendi lá. Sem condições financeiras, tive que fazer aí uma rifa para poder pagar passagem. Na época eu passava fome. Então, assim, e diziam que era impossível estar lá um brasileiro dando aula, e por lá fiquei 20 anos. Depois disseram que era impossível ser senador da República. Eu falei: não, é possível sim. E mesmo o Ibope me colocando no último lugar, fui eleito porque vocês, né, principalmente os capixabas, acreditaram. Então a gente não tem que sucumbir
Nós não podemos achar que o outro venceu. Agora, é algo que incomoda, mas e muito, porque o Dallagnol é uma pessoa corretíssima, seríssima, combateu aí a corrupção junto com o ministro Moro, e isso são algumas questões que a democracia nos dá essa brecha de passar por isso. Eu confesso que, é claro, igual vocês, dá aquele banho de água fria. Mas, como dizem alguns, né? Eu já tive lá no fundo do poço várias vezes, até já passei fome na minha vida, mas como dizem, né? Lá eu encontrei petróleo e uma mola que me jogou para cima de novo. Então eu não me dou o direito de achar, né? De achar que eu tô derrotado. Mas não dou esse direito de jeito nenhum. Nem a minha passagem da vida para a morte vai ser um momento de derrota. Vai ser uma outra fase da vida, assim como o nascimento. Vocês imaginam vocês dentro ali da barriga da mãe, um local seguro, silencioso, tranquilo, alimentação vindo, você sem esforços nenhum, a não ser a tua formação. E aí você de repente sai para o mundo com luz, com barulho, o médico batendo na tua bunda, você chorando. Você sai de uma condição para uma outra totalmente diferente. E nós já passamos por isso. O fato de estarmos aqui, nós fomos os melhores, dizer assim, durante a própria fecundação, né? Nós fomos os espermatozoides mais ativos, conseguimos alcançar os óvulos aí mais pronto para receber. Então, assim, o desafio sempre fez parte da nossa história, da nossa existência. Não tem nada de novo. Então, a gente não pode se permitir em achar que o mundo está conspirando contra a gente, que a batalha é impossível, que o inimigo ganhou. Isso é fala de derrotado. Para mim, esquece. Nunca disse isso e nunca vou dizer. Porque, como eu disse, desde o meu nascimento até hoje, enfrento desafios de mundos que eu nunca tive, de realidades que eu nunca vivi, né? Então, até o fato que foi feito em fevereiro, que muita gente não estava entendendo nada que eu estava fazendo, eu estava fazendo um movimento estratégico, alguns resultados, eu fui extremamente julgado, sabia que ia ser julgado, sabia que ia ser colocado como um traidor, mas eu sabia também que Deus iria mostrar as intenções que eu estava e quais são os objetivos. E aí pedi a Ele: Deus, me ajuda porque a pressão está enorme, não só para mim, porque para mim eu já estou acostumado a viver sob pressão, mas para minha família, que não estava acostumada a viver sob pressão. Por conta daqueles fatos, hoje eu não falo com um irmão e uma irmã. Assim, questões políticas, né? Então, os desafios nos apresentam todo dia, provoca a gente sair dessa zona de conforto, apesar de que todo mundo trabalha para ir para essa zona de conforto. Só que o Brasil não é para amadores. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui de coração. Todo período que eu morei lá em Dallas, tinha um momento que era assim, é inacreditável. O ser humano tem uma questão de adaptação incrível. Eu comecei a ficar incomodado de não ter a preocupação de, na hora de estacionar, fechar o carro, ver se tem gente para assaltar, invasão na casa, invasão. A gente perde isso. E você fala, cara, que vida é essa? Se eles conseguiram viver essa vida, né? Tiveram a guerra civil,
os próprios escravos se colocaram à disposição para ir para a guerra civil em troca da cidadania americana, de serem reconhecidos como cidadãos americanos. Na época todo mundo dizia que absurdo botar aí os escravos para a guerra, botar arma na mão deles. E na época o presidente americano falou, não, precisamos de efetivo. E assim acabou a escravatura nos Estados Unidos. Não foi porque o presidente acordou e falou, nossa, que dia lindo, eu vou dar aí a alforria para todo mundo. Não, a decisão dele de colocar com uma pressão enorme da sociedade, de armar os escravos para poder estarem na guerra civil americana, não deve ter sido uma decisão fácil. Então, aqueles que desistiram são pessoas que a gente nunca conheceu. E os que não desistiram das suas batalhas, das grandes batalhas, são os que nós estudamos hoje nos livros de história. Então, para quem eu quero referir? Eu também não tenho a menor dúvida de que Deus me colocou na posição que eu ocupo hoje através da validade dos capixabas, quase 1 milhão de votos. Então é o seguinte, a questão do Dallagnol é uma porrada na cara. Claro que é uma porrada na cara. Ele ainda mais sendo do meu partido, uma pessoa que eu admiro. Então eu fui pego de surpresa agora de noite também. Te dá aquela balançada do tipo, e aí? Vão ficar só atrás do teclado reclamando? Ou vão embora achar uma forma de ajudar? Porque nós precisamos nos unir. Eu estou aqui representando vocês. Bom, então se vocês me colocaram aqui para representá-los, eu estou aqui para representá-los de fato e de concreto. Então, além de termos essa vantagem, porque de repente eu não poderia ter ninguém da direita aqui, então eu estou aqui encabeçando a CPMI, muita verdade vai vir à tona. E, por outro lado, você vê um presidente que era condenado, preso, hoje assumindo a presidência da República. Então, quer dizer, então vamos lá, vamos começar a pensar de forma positiva. Se o ex-presidiário Lula, com toda aquela roubalheira comprovada, ele não foi inocentado, hoje ele é presidente da República, por um lado a gente tem que se envergonhar, mas para outro lado, a gente pode se questionar na questão de, opa, peraí, mas se ele estava naquela condição e hoje está como presidente, por que o Dallagnol não pode ter a nossa união e dar esse suporte para ele poder vir com mais força? Então eu acho que nós temos que tirar a vaidade de lado e pensar em conjunto. Ontem, na reunião que eu tive com o grupo que está sendo montado, nós da oposição, para que a gente possa agir com estratégia na CPMI, a possibilidade de eu abrir mão de ser de pleitear a relatoria. Ah, mas aí você vai perder ativo político. Desculpa, com toda educação, principalmente para as mulheres que estão aqui. Foda-se o ativo político. Eu não estou aqui com ativo político. Eu estou aqui porque hoje, eu com 52 anos, já não estou num crescimento de vida, eu estou num decréscimo agora. Então, para cada dia que passa, para mim é menos um dia de vida. Então, eu preciso cumprir a missão que Deus me deu. Porque eu não tenho a menor dúvida de estar hoje como senador devido ao desejo dele. E quando aparecem esses desafios, eu vejo como se ele tivesse me convocando. Duval, eu te coloquei aí para você cumprir essa missão. Então nós precisamos entender que há, de fato, um lado do bem, um lado do mal, existe o lado espiritual, que tudo que é abençoado por Deus há
obviamente, um combate espiritual para que os projetos de Deus não sejam concluídos, né? Porque o inimigo vem com força. A gente fala que quando a gente se torna evangélico, que eu sou evangélico, eu sou da Igreja Batista, o ataque vem com força, porque ele não quer. Por isso que os casamentos são atacados violentamente, porque tudo que é abençoado por Deus é atacado pelo inimigo. Então, eu peço para vocês o seguinte: tranquilidade, para que a gente possa racionalizar e discutir alguma estratégia. Nada é eterno, nem toda dor é eterna, né? Nem todo sofrimento é eterno, e a gente consegue reverter isso. Então, quando eu digo para vocês que a realidade do governo anterior para esse, eu que nunca tive outra experiência, a não ser a anterior e agora essa nova, a relação profissional dentro do Congresso e dos três poderes liberou para os ratos saírem do esconderijo. É uma diferença assustadora. Aí repito, não é uma diferença que não, é assustador. Você vê sendo oferecido dinheiro, recurso, cargo, no desespero para abrir a CPMI, que graças a Deus conseguimos que fizesse a leitura. Amanhã nós vamos ver se a oposição já indicou os nomes. Se não indicou os nomes, automaticamente, passando 15 dias do dia que foi lido lá no plenário, nós já podemos abrir a CPMI, independente se o PT ou os aliados indicaram ou não. Eu, na verdade, até espero que não dê tempo de indicar para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Agora, indicando, a batalha vai ser árdua, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje o chefe de gabinete do Flávio Dino procurou lá o meu gabinete, procurou minha chefe de gabinete, para do tipo, vamos lá no Paz e Amor, bandeira branca. Aí eu conversei com a minha chefe de gabinete, porque eu não estive nessa reunião, não faço questão, não faria questão. E disse para ela, engraçado, né? Depois ele começar a levantar a bandeira branca. Quando a pessoa levanta a bandeira branca no auge de um embate, significa arrego. Significa que ele está tendo ciência agora de que vai cair. E o PT está querendo cortar a cabeça dele. Mas ele, como é chantagista, ele grava as pessoas, faz tudo, ele já disse que se ele cair, se o PT tirar ele do ministério, ele derruba Lula junto. Então, assim, a possibilidade do Lula permanecer nesse governo, de forma otimista, até o final do ano ele cai. De forma pessimista, até junho do ano que vem ele cai. Os 4 anos esquece, que não há condições dele permanecer 4 anos no governo. Então isso, eu já dou a tranquilidade para vocês. Agora, não vamos partir para radicalidade, porque aí a esquerda, né, fica com esse discurso dos bolsonaristas, são radicais, são isso, aquilo outro. Por isso que querem aprovar a lei da censura, a PL da censura. Porque o único canal que a gente tem direto é aqui nas redes. Então, esse projeto é esdrúxulo. E ele vai voltar para o Senado. Voltando para o Senado, eu vou usar de todas as prerrogativas como senador da República, dentro do regimento, cortando qualquer possibilidade dessa lei seguir em frente. Há possibilidade do STF legislar? Há por covardia dos senadores, que no governo anterior, não preciso nem dizer nome que vocês já vão saber, toda vez que perdia aqui nos trâmites,
corria chorando no colinho de um ministro para pedir para entrar com uma ação. Ou seja, começou a empoderar os ministros. Os senadores, nós somos um único cargo que há a possibilidade de impeachment um ministro, senadores da oposição na época, hoje integrantes do governo, saía correndo, sentava no colinho do juiz do STF, chorava e pedia ajuda. Empoderaram o STF. Ah, mas tem condições de impeachment? Bom, hoje eu tive uma reunião com os advogados do Senado por 2 atos que o ministro Alexandre de Moraes fez comigo. Um deles, só para vocês terem ideia, eu era testemunha e agora ele me colocou como investigado. E sabe por quê? Para tentar me calar, para tentar me coagir, para dizer: senador Duval, se você fizer qualquer movimentação contra o STF, eu te ferro. Mas eu vou falar de coração para vocês, eu tô pouco me lixando para isso. Me lixando, porque como eu estou cumprindo a missão, que eu não há dúvida de que é algo, uma missão de Deus, até porque eu cheguei aqui da forma que eu cheguei, né, sem recursos partidários, sem apoio de partido, sem ter histórico político, enfim, tudo contra. Então, graças a Deus, eu cheguei limpo. Estou limpo, apesar de que o Alexandre me colocou na condição de investigado, ao ponto de ter a audácia de proibir um senador da República visitar um preso. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: a história conta que pessoas com esse perfil tropeçaram em pequenas coisas e caíram. Tem histórias bíblicas contando, né? Calcanhar de Aquiles, né? O tal do calcanhar de Aquiles. Então, isso para mim não me desespera. Agora, não dá para ficar igual eu respondi aí agora na postagem. Um brasileiro que falou: e aí, o que vocês vão fazer? Vão ficar aí parado? Falando, fazendo mídia? Parado? Aí eu peço a ele, eu esqueci o nome do que postou, passa um dia com a gente no gabinete, a gente está até organizando isso, uma vez por mês receber vocês no meu gabinete. Então, assim, para entender como é que de fato funciona o sistema é foda, E pode anotar aí, vocês podem anotar que o sistema vai tentar destruir a minha imagem. Porque fala, se você não consegue desconstruir o argumento, você desconstrói o argumentador. E aí, quando isso começar a acontecer, eu peço para que vocês lembrem do que eu estou dizendo agora, para lá na frente eu pedir a vocês ajuda. Porque uma hora um sucumbe, outra hora é outro. Nós somos seres humanos, tem hora que a gente tem aquela recaída, é problemas familiares que você, como um líder de família, tem que resolver, é uma filha que está precisando da atenção do pai, e por aí vai, não é fácil. Agora, eu não dou o direito das pessoas ficarem, entre aspas, chantageando. Ah, se você não fizer, não tem meu voto. Aí eu volto a repetir isso para vocês. Na lei eleitoral, isso configura corrupção. Então, cuidado quando vocês falarem isso com algum parlamentar, que ele pode acusar vocês por tentativa de corrupção. Ou seja, vendendo o voto dele, né? Então, gente, é isso. Não vamos seguir para o extremismo. Não vamos. Eu vou criar alguma estratégia para a gente conseguir ter os resultados que nós precisamos ter. Tá claro, tá óbvio que a direita está sendo perseguida. Não há dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. E o fato do ministro Alexandre de Moraes ter me incluído no processo, que ele é relator,
e ele deveria ter sido considerado impedido tecnicamente de continuar a relatar, eu estou para fazer uma denúncia oficial contra ele. E essa denúncia, em reunião com os advogados do Senado, os advogados chegaram a dizer para mim o seguinte: senador, se de fato você entrar com essa solicitação, a consequência e a penalidade ao ministro é o impeachment. Então não precisa todo aquele movimento e tal para impeachment, que hoje não dá para contar que a maioria dos senadores estão respondendo processo da STF. Alguns por corrupção, outros por prevaricação e outros por ciúmes do parceiro que teve ciúmes e fez uma denúncia esdrúxula. Não dá em nada, a não ser que esse senador comece a se mexer para querer tirar algum ministro. Aí o ministro vai fazer o quê? O senador Duval está mexendo para tentar nos impeachment, mas nós temos um documentinho aqui, aberto para Alexandre de Moraes. Vamos deferir isso daqui e ferrar a vida dele. E esse foro especial privilegiado, privilegia eles, porque a decisão que o STF tomar por qualquer parlamentar, não tem outro recurso. A gente vai recorrer a quem? Então eles usam isso como chantagem. A gente precisa tirar esse foro privilegiado, porque privilegia os ministros, não os senadores. Quem dera eu na posição de senador, eu estou respondendo processo. Jean Willis entrou com processo contra mim, Alexandre de Moraes entrou com processo contra mim. Eu nunca tive processo na minha vida, só o fato de estar como senador da República e que entrei para a briga, eu estou pagando a esse preço, esse e vários outros que vão aparecer. Aí eu repito aqui, não tenho dúvida de que uma hora ou outra a Polícia Federal vai vir aqui porque o Flávio Bandino decidiu. O ministro Flávio Dino, da mesma forma que vazou o vídeo do G. Dias, vocês vão ver o vídeo do ministro Flávio Dino. E vai ser insustentável a permanência dele no poder. Consequentemente, como ele disse que se ele cortar a cabeça dele, ele corta do Lula, aí a verdade vem à tona e a gente continua com a nossa estratégia. A única coisa que é de fundamental importância para que a gente possa ter sucesso nessa luta que vai começar é a nossa união. Mas eu não gostei que o senador Duval falou isso. Pô, eu sou contra ele. É um babaca. Isso não é de direita. Pessoal, não é hora de, em pleno tiroteio numa guerra, você ficar debatendo com o teu aliado situações que não cabem no cenário. Então nós vamos entrar daqui para frente num ambiente de luta física e espiritual. Por isso que eu tenho pedido muita oração para vocês, de coração. Eu preciso mesmo que vocês orem por mim, porque o inimigo está trabalhando com todas as ferramentas possíveis para fazer com que a direita morra, como estava morta antes do Bolsonaro, né? Vídeo com o Dino no Ministério da Justiça tem bastante vídeo. Tem um ministro entrando em contato com o presidente para reportar o que estava acontecendo. Temos comprovações disso também. Tem um relatório dizendo que o presidente sabia? Tem também. Inclusive desde o dia 1º, ele fez um ato falho aí num comício e diz que ele sabia desde o dia 1º. Então, assim, gente, é questão de equilíbrio e a gente junto construir uma estratégia.
sair desse pensamento político, que a velha política tem um modo de ver, que não consegue enxergar fora da janela. Nós que estamos chegando agora, a gente consegue enxergar fora da janela. E foi o que eu fiz em fevereiro. Todos os objetivos que eu queria que desse resultado no início de fevereiro, de fato deram resultado. Todos eles. Mas eu sabia que a direita ia me bater, achar que eu era traidor. Isso estava no planejamento. Eu sabia que isso ia acontecer. Tanto é que eu não fiquei revoltado com nada, com os ataques, com as ofensas, pessoas amigas me bloqueando, familiares parando de falar comigo, porque estava todo mundo achando que eu estava traindo a direita. Mas pelo contrário, estava blindando a direita. Então, é isso. Nós precisamos nos unir. Agradeço todo o apoio que vocês estão me dando, eu estou lendo aqui, que vocês têm me dado, têm postado nas minhas redes. A gente precisa viralizar esses vídeos e precisamos, de fato, estarmos unidos. Porque não adianta, se a gente continuar sendo minoria, há uma grande possibilidade da direita sumir do mapa. Então, assim, mas eu não, como eu digo, não concordo com A ou B. Aí eu pergunto para vocês, as pessoas que vocês amam, vocês concordam com tudo que elas falam? Não. O teu marido ou tua esposa, você ama, né, quase que incondicionalmente. Você concorda com tudo que o esposo ou a esposa pensam? Não. E é a pessoa que você ama. Então não caia na infantilidade de achar que, por ele não pensar exatamente como você, ele tem que ser massacrado, tem que assassinar a reputação dele. Porque, gente, é tiro no pé. É a pior coisa que a direita pode fazer, é isso. É entrar em rota de colisão com alguém da direita. Então tem alguns integrantes da direita que eu confesso para vocês que fica aqui na garganta e eu falo, não, eu tenho uma missão, eu preciso cumprir essa missão e eu preciso alinhar com esse parlamentar e por conta de um objetivo em prol da maioria. E uma das coisas que eu aprendi lá no Congresso, para a gente ir finalizando, é o fato de aprender a respeitar e ter amizade de pessoas que pensam totalmente diferente de vocês, da gente. Eu nunca pensei que vivenciaria isso. Claro que não são todos, mas eu tenho amigos lá que eu conquistei que pensam totalmente diferente de mim. São desarmamentistas e por aí vai. E nem por isso a amizade deixou de ser uma amizade. Então, a democracia é o melhor regime, mas ao mesmo tempo é o regime mais difícil dos países manterem. Ainda mais nesse período de redes sociais. Então, para que não fique, como colocado aí, o poste mijando no cachorro, essa noite eu vou botar meu cérebro para funcionar, para que eu possa encontrar uma alternativa de a gente começar a fazer um movimento, blindando a direita e reconquistando o espaço da direita. Não é algo a ser feito da noite para o dia, né? Mas eu tenho mais 4 anos pela frente para acabar o mandato, que são de 8 de senador. Então nós temos 4 anos aí para a gente poder construir essa blindagem e desconstruir e enfraquecer o inimigo, que está sedento em toda hora destruir honra de parlamentares da direita. Não há dúvida disso, isso está claro para todo mundo.
A esquerda tá, desculpa a expressão, chega até quase gozar. Eles falam o seguinte: o que Moro foi para nós, Alexandre de Moraes está sendo para vocês, tirando sarro da nossa cara. Mas todo dia quando eu amanheço, eu falo: Deus, qual é a missão que eu preciso cumprir hoje? Na hora de dormir, eu falo: espero que eu tenha cumprido a missão. Então eu tenho feito por ele, para poder deitar na cama e falar: estou sendo justo, estou seguindo a lei, o regimento, tratando as pessoas bem. Agora, como eu disse, o assessor, o chefe de gabinete do ministro Flávio Dino ir no meu gabinete para falar sobre orçamento, ou seja, indiretamente algo como para tentar com o canto da sereia, me puxar para o sistema, do tipo: olha, nós somos técnicos, não é cargo de confiança, e a gente tem aí, porque falta 8 milhões para enviar para a Secretaria de Segurança Pública no meu estado, e 2 milhões e pouco para a área hospitalar. Então ele veio com uma conversinha mole, sabe como? Aquela conversinha mole do tipo: para de bater no ministro, que a gente consegue mandar o recurso. Mas como eu falei, não é um recurso que vai estar fazendo falta para mim, vai fazer falta para aquele cidadão que precisa da saúde pública, que precisa da segurança pública. Então, assim, a vontade que dá é de sacudir o presidente, o presidiário, e falar: o teu imbecil, o vingador, né, faz parte do grupo das vinganças, vingador, você não está me penalizando, não. Você está penalizando os brasileiros, especificamente os capixabas. É eles que estão sofrendo. Inclusive, não tenho dúvida de que muitos desses votaram em você. Votaram no presidente ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o fato do Ministério da Justiça chamar o chefe de gabinete, que na hierarquia é abaixo do senador, para ir no meu gabinete, amanhã eles querem um outro grupo ir no meu gabinete, eu falei: não, recebo, educação, não tem problema nenhum. Não significa que eu vou compactuar qualquer tentativa de querer derrubar os meus valores. Esquecem. Então é isso, gente. Vamos ter tranquilidade. Eu vou estar depois amanhã ligando para o Dallagnol para entender qual é o cenário, de que forma nós podemos reverter, se há possibilidade de reversão. Enfim, não vamos parar, porque daqui para frente é briga física e espiritual. Então eu peço para vocês, com todo carinho e amor, que vocês possam orar por mim, orar pela minha família, enquanto eu estou orando por vocês. E essa missão, assim como eu postei nas redes, é uma missão minha. Eu não vou deixar vocês para trás. Vamos estar ombreados nessa missão, e eu estou aqui para cumprir essa missão que vocês me deram. Não vou recuar. Não vou recuar. Fica aí a mensagem para o ministro Alexandre de Moraes. E para encerrar, falar assim: o ministro, eu fui na reunião, perguntei se eu poderia, o que você achava de ir na reunião, ouvindo você. E você disse para eu ir. E agora você me colocou no inquérito porque eu fui. Eu espero ser chamado até pela CPMI para poder depor, porque é óbvio que eu vou dizer plenamente a verdade e vou te colocar dentro da CPMI. Quer esticar a corda? Bora esticar a corda. Eu repito para vocês, só vão me calar se me matar. Ponto. Fora isso, assim como todo bandido tem sua visita íntima, eu quero ter a minha visita íntima
caso eu seja preso por perseguição política. Eu quero ter minha visita íntima com minha esposa. Eu quero todas as regalias. Eu quero que tenha um auxílio presidiário. Eu quero banho de sol. Eu quero o que vocês estão dando para o crime organizado. Eu também quero. Mesmo eu quero ser tratado lá como um criminoso, porque eles são muito bem tratados. Diferente com o que aconteceu com o ministro Anderson Torres, que foi crueldade e uma clara perseguição política. Porque quando eu provoquei a PGR para solicitar o relatório da ABIN, vocês do STF levaram dias, para não dizer meses, para deferir o pedido. Quando o relatório chegou na mão da PGR, ela de imediato mandou liberar o Anderson Torres. Porque o relatório deixa claro o envolvimento do G. Dias, Flávio Dino e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então é isso. Deixar aí para vocês essa mensagem de tranquilidade. Vou pensar aqui em algumas estratégias. Não vou recuar, não vou fugir, não vou fazer absolutamente nada disso. Se tiver que ser preso, vocês já sabem, porque eu serei um preso político, porque minha vida é extremamente transparente. Então, nada me teme, não compactuei com qualquer ato ilegal, imoral ou criminal. Então, e se tiver que estar preso, é decisão, Deus permitiu isso, mas algo melhor vai acontecer logo em seguida. Então, olha, não tenho medo, não vou ter medo. Eu preciso usar da prerrogativa e da liturgia do meu cargo como senador da República para agora, e mais do que nunca, ir a campo para defender vocês brasileiros. Isso cabe a nós, né? Claro que com vocês ombreados comigo, a gente ganha força, e muita força. Quando fala que o poder emana do povo, quando vocês começam a movimentação nas redes sociais, ou vão pessoalmente, apesar que nas redes sociais está dando mais efeito, o Congresso sente, o Congresso abala. Não pense vocês que não. De repente vocês estão sendo bloqueados, o senador mudou o número e blá blá blá, mas ele fez isso porque ele sentiu as porradas. Então sigam nesse caminho. E agradeço aqueles que em seus estados optaram na renovação. Que graças a essa renovação a gente está conseguindo pelo menos o nariz para fora da água. Tá ok? Então, conte comigo, estou e estarei com vocês, para não dizer que estarei à frente de vocês, para proteger vocês do que for preciso. Está aqui eu dando a minha palavra, o meu testemunho. Não mexam, porque cada vez que mexe comigo, ou com grupos, que vamos dizer que é a minoria, vamos dizer assim, eu não recuo. Então, as pessoas falam que eu tenho o meu problema grande, que é o sincericídio. E não vou abrir mão do meu sincericídio, porque eu preciso deitar no meu travesseiro e falar: estou ajudando os brasileiros, estou diminuindo a dor dos brasileiros. Então, reforço aqui a minha palavra, que eu estarei à frente disso. E pagando o preço que for. Tá bom? Fique com Deus, durmem tranquilos, porque eu vou, a partir de agora, botar meu cérebro para funcionar da mesma forma que eu fiz em fevereiro e consegui todos os resultados que eu precisava. Eu tenho certeza que Deus vai me mostrar o caminho, tá bom? Então, orem por mim, porque a briga espiritual é grande, e para que eu possa também estar seguindo aqui no mundo físico,
o que vocês estão precisando, de alguém para representá-los. Então, aqui estou, tá bom? Aqui estou. Podem me demandar, me pedir o que é para fazer, que assim cumprirei o que vocês estão pedindo. Tá bom? Que fique com Deus, tenha uma noite tranquila. Vamos orar depois para o Deltan Dallagnol, antes de dormir. Pedir que Deus o proteja e que a verdade vai prevalecer. Eu não tenho dúvida que tudo que é colocado com a mão de Deus, os inimigos levantam com toda a velocidade, mas ao final a vitória sempre foi de Deus. Então, ao final a vitória vai ser nossa. Tá bom? Um abraço a todos. Fique com Deus. Amém. E vamos nos falando, tá bom? Uma boa noite, gente. Eu tô desde 2h30 da manhã acordado, só para vocês terem ideia. Tá? Estudando, vendo as documentações da CPMI, para criar as perguntas, saber quem nós vamos chamar primeiro, quem vamos chamar depois e quem vão ser os últimos. Então eu tô desde 2h30 da manhã acordado, confesso que hoje eu tô fisicamente e mentalmente arrasado. Mas é isso, conte comigo, vocês não estão sozinhos e vamos em frente, tá bom? Que Deus proteja todos vocês, tá bom? Uma boa noite a todos, fique com Deus. Brasil, acima de tudo.